O único feriado sagrado é sexta-feira, os outros não. Mas você veja como a mente das pessoas estão, dos cristãos. O secularismo entrou tão forte na igreja que para muitos de nós, sexta-feira da paixão é mais um feriado. Perdeu aquela sacralidade, perdeu aquele sentido de contemplação. As pessoas não praticam mais a contemplação, as pessoas não praticam mais a espiritualidade. Então nós estamos invadidos, por um espírito de secularismo, e a gente tem que ter cuidado. Vocês que são pastores, oriente suas ovelhas, não se deixem ser invadidos por esse espírito secularista, tá? Mas eu gostaria, já que nós estamos falando de sexta-feira, 1 Pedro 1:18, e eu fiquei pensando muito, gente, sobre o que eu poderia trazer aqui para a nossa reflexão. 1 Pedro 1:18, 19 e 20, é um dos textos muito importante sobre a Páscoa, e eu me vejo na necessidade de compartilhar isso com vocês. Pedro 1:18. Só um instantinho, deixa eu... Ok? 1 Pedro 1:18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse é um dos textos que eu considero mais maravilhosos das Escrituras. Aqui, o apóstolo, inspirado por Deus, está dizendo que todos nós recebemos uma herança maldita. A herança maldita que nós recebemos é o pecado. O pecado é esta herança maldita que nós recebemos por causa de nossos pais, ou seja, nós herdamos o pecado de Adão, porque Adão não era uma pessoa individual. Isso é muito importante falar. Adão, ele era humanidade, ele era raça humana, ele não era uma pessoa individual. Aliás, a palavra Adão, do hebraico Hadam, significa humanidade, ou seja, o macho, o marido, o homem e a fêmea, a mulher, a esposa, os dois eram humanidade, os dois eram Adão. Se você ler Gênesis 5:2, você vai ver isso. E o Senhor os abençoou e lhes chamou Adão. Quer ver? Vamos ler lá. Gênesis, vou pedir que alguém, por gentileza, leia Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Isso. No dia em que foram criados. Então, os dois eram Adão, porque a palavra Adão não era nome próprio. Adão era distinção de raça humana. Adão significa humanidade, ou seja, os dois eram o protótipo. Eles não eram pessoas individuais. Se tornaram, depois do pecado, o homem, Moisés, vai chamar de Adão, e Adão vai chamar a esposa dele de Eva. Então, como eles eram
como eles eram a humanidade ou a forma, eles eram o protótipo, como eles caíram em desgraça, todos os seus descendentes herdou a desgraça deles. E aí, Pedro vai dizer, por isso que Pedro vai dizer, e Agostinho no século IV vai chamar isso de pecado original. Então, como é que a gente peca em Adão? Simples, nós somos descendentes dele. Depois dele, toda a sua descendência veio com essa herança maldita. E aí o Pedro vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então os pais deixaram um legado, uma herança maldita. Qual? O pecado. Aí o Pedro está dizendo, o pecado não é eliminado através de coisas da vida. Não compra perdão, não elimina pecado por causa de dinheiro, não elimina pecado por causa de comprar, de dar dinheiro para Deus. Não, é isso que Pedro está dizendo. Essa herança maldita, ela não pode ser apagada com o que você pode oferecer para Deus a partir de você. Ok. Aí está aí, tudo bem? Aí nós temos essa herança maldita, nós temos que resolver esse problema. Mas, gente, o que ele fala aqui é de uma preciosidade, é de uma extraordinariedade impressionante. Aí ele vai dizer que não somos salvos ou resgatados dessa herança maldita com prata ou ouro. Então ele apresenta um problema. Qual? A herança maldita. Daí ele apresenta um segundo problema. Qual? Não tem como você pagar isso. 1 Pedro 1, 18, 19 e 20. Segundo problema, você não tem como resgatar isso. Mas ele apresenta uma solução. Aí você fala assim, isso aí eu sei. Ok, vamos lá. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Podia parar aqui, não podia? Ponto. Não, ele vai adiante. E aqui ele dá uma informação muito preciosa. Porque ele vai dizer aqui, conhecido, com efeito, que o sangue de Cristo, antes da fundação do mundo, aqui tem uma informação. Aqui tem uma informação. Agora, eu pergunto, só quem esteve antes da fundação do mundo que pode dizer o que estava acontecendo. Pedro estava lá? Não. Os apóstolos não falaram isso. Os profetas não falaram isso. Davi não cantou isso. Salomão, nem toda a sua sabedoria, sequer comentou isso. Moisés, que foi? O Moisés, ele teve um privilégio que só ele, ninguém mais teve. Só o Moisés teve um único privilégio de toda a humanidade, de saber como que tudo veio à existência e como que tudo que perdeu. Único. Nem ele sabia. O Moisés só falou o pós. Ele nunca falou o pré. O pré, o Pedro é que fala. Mas o Pedro não estava lá. Ora, só tem uma fonte. Qual é a fonte? Cristo. O João vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus falou, não haveria livros no mundo. Claro, uma hipérbole. Mas assim... Deixa eu terminar a linha, depois você intervém. Aí, o Pedro, claro que o Pedro vai dizer uma coisa que ele ouviu do Cristo em algum momento, nos 3 anos. Talvez até mesmo naquela noite da ceia, a última. Talvez até ele mencionou que o João não mencionou e que ninguém mencionou e Deus não quis. Essa é a verdade. Talvez naquela noite Jesus tenha mencionado isso. E Pedro vai lembrar 30 anos depois. E ele traz essa informação. Aí, nessa informação, nós só podemos chegar a uma conclusão. Que a Trindade, em algum momento na eternidade, decidiu criar. Agora é um exercício que eu faço. A Trindade decidiu criar e a Trindade sabia que criando o ser humano,
a imagem e semelhança, por onisciência, sabia que ele pecaria. Então, esse texto de Pedro nos informa muita coisa, gente. Ele nos informa que a Trindade resolveu criar, mesmo a Trindade sabendo que a criação iria cair, não somente o homem, mas todo o universo haveria de cair, porque a criação seria colocada em cima do homem. O homem caiu tudo com ele, mas olha, o Cordeiro de Deus assumiu a salvação antes mesmo que houvesse qualquer coisa. Essa informação é preciosíssima, preciosíssima. Ou seja, o amor de Deus pela sua criação, principalmente por nós, foi uma coisa entretecida em um ambiente atemporal, do qual, dos três, o Deus Filho assumiu que vai vir para salvar aquilo que havia se perdido, quando aquilo nem começou. É fantástico. Por isso que, claro, o Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus, o sangue o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, claro, o Pedro está falando como observador da história. Porque não pode haver morte antes de que houvesse qualquer outra coisa. Agora, olha que interessante, para vocês que gostam o Giovanni gosta muito disso. Antes que houvesse vida, teve que haver uma morte. Ou seja, a vida só veio por causa da morte. Porque o Cordeiro de Deus foi morto. Depois que ele foi morto, antes da fundação do mundo, é que veio a vida. Isso é interessantíssimo. Nossa mente racional e temporal entra em colapso. Ou seja, quando o mundo foi criado e o homem foi criado à sombra da cruz. Pelo amor. Ou seja, é como dizem os antigos teólogos, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Né? Então quer dizer, a possibilidade da queda, a queda era sabida. Deus não foi pego de surpresa naquela tarde. Já estava tudo já estava como diz em inglês, no schedule. Você lembra, você que fala inglês? Schedule, que é agenda. Então, quando você fala assim, mas quando você pensa em redenção, em salvação, onde a sua mente vai? 90% ou vai assim, lá no Calvário? Não, um pouquinho mais para trás. Se o camarada é um pouco mais entendido da Bíblia, ele vai dizer assim, não, foi lá no Jardim do Éden quando Deus prometeu a semente da mulher. Não, é um pouquinho mais para trás. É antes que houvesse mundo. A redenção já foi projetada. Aí o Pedro vai terminar dizendo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto de forma pactual antes da fundação do mundo, e o que aconteceu no Calvário só foi a execução daquilo que já foi aliançado lá atrás. Ou seja, a Trindade já tinha feito a aliança. A primeira aliança que a Trindade fez não foi com a gente. A primeira aliança que a Trindade fez foi com eles mesmos. E veja, quem sofreu primeiro na história foi a Trindade. Ou seja, não venha falar de sofrimento para Deus. Deus foi o primeiro ser que sentiu o que é sofrimento. Fala, meu baiano preferido. Eu não tenho dificuldade de entender em relação a isso aí. Você fez uma citação que você já fez em outras colocações. Eu queria que você me respondesse. Quando você cita, por exemplo, Pedro tem essa informação. Sim. Você não está tirando a inspiração bíblica pelo Espírito Santo? Não. Não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo só pode oferecer coisas ali, estou falando dos discípulos. Ele já foi demais se lembrar de algo que aconteceu 30 anos antes.
acha que, por exemplo, a própria palavra inspiração, que é ser soprado por Deus, que o próprio Espírito soprou em Pedro e revelou a ele tudo isso, ou é fruto de informação do que ele andou com Cristo, principalmente as epístolas, Sim. os discípulos, aqueles que tiveram experiência com Jesus. Você acha que isso aí também não pode ser também só uma ação do Espírito Santo apenas? Veja. Jesus não deu essa informação a ele, mas sim o Espírito, através da inspiração bíblica. Se a gente, mas veja bem, se a gente vai partir que tudo é uma coisa dentro dessa perspectiva, então a história não aconteceu. Não, a história não aconteceu. Mas aquilo, eu falo assim, aquilo que é sobrenatural. Eu estou tentando te responder. Então, todos os ensinos, por que os apóstolos não relataram todos os ensinos de Cristo também? O Espírito Santo falhou? Não. O Espírito Santo só revelou o que era necessário e no decorrer da história o Espírito Santo foi dando informações importantes. É a mesma questão, Hildo. Se você for analisar dentro dessa perspectiva, se você pegar lá Provérbios 22, o Provérbios 22 é de um escrito egípcio, não é de Salomão. Se você vai pegar Judas, o Judas não foi o Judas, ele pega do livro apócrifo de Enoque. Então o que eu quero dizer é o seguinte: toda verdade procede de Deus. Toda. Qualquer verdade procede de Deus. É o conceito de graça comum, né? Isso. Toda verdade procede de Deus. Toda ela. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque toda verdade procede de Deus. Mesmo que esses homens ímpios tenham falado alguma coisa que não foi inspirada pelo Espírito Santo, mas o que eles falaram é verdade. Então, a verdade que eles falaram, mesmo que não esteja inspirado pelo Espírito Santo, é uma verdade que vem de Deus. Então, quando você passa 30 anos depois e você vê na história o que aconteceu e o camarada lembrar desse detalhe, lógico, só pode ser. Não, mas isso não tira nada da inspiração. Absolutamente nada. Aliás, os evangelhos foram escritos 25 anos depois do que aconteceu. Quando você cita, desculpa assim falar, né? Claro. Eu só quero entender. Não, eu também estou querendo te apresentar. Quando você cita que Pedro teve essa informação e escreveu, eu acredito assim que eu acredito que a questão da inspiração bíblica ela é comprometida, ela é um pouco comprometida. Mas se você pegar todos os evangelhos, vamos voltar aos evangelhos, 25 anos depois o mais novo foi escrito. Lucas não foi discípulo. Você acredita que o livro de Lucas foi inspirado por Deus? Sim. Mas como é que veio o evangelho de Lucas? Veio de fazer entrevista com as pessoas. Segunda geração. Ele entrevistou com pessoas que foram curadas, ele entrevistou Pedro. E mais, você sabe por que o Lucas pôde autorizar o livro dele? Porque Pedro assinou. Pedro assinou. Até Marcos, né? Marco foi um fujão. Então, o que eu quero dizer é que todos os registros históricos dos evangelhos foram todas as experiências que eles tiveram com Jesus. Eu vou falar de Mateus e João. O Marcos, ele copiou, ele fez um plágio, ok, de Mateus. E Lucas foi uma coletânea de entrevistas. Contudo, há inspiração de Deus nisso, porque tudo que está registrado foi a ação de Deus na história e na espiritualidade. Então, nada desautoriza a sobrenaturalidade das Escrituras. Nada desautoriza. Porque se a gente for, por exemplo, pegar essa linha de raciocínio que você está colocando, e que bom que você está dando a oportunidade para falar sobre isso, então você vai pegar e vai dizer assim, então eu não posso acreditar na confiabilidade dos 4 evangelhos. Porque todos os 4 evangelhos foram todas as experiências que eles tiveram com Jesus. Que gera questionamento. Não, e mais, tem outros textos que não estão registrados. Por exemplo, onde é que está escrito, Paulo vai fazer essa referência em Atos, que Jesus diz que muito melhor é dar do que receber. Você não encontra esse texto nos evangelhos.
Paulo vai dizer, como disse o Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não tem essa informação na Escritura. Como é que Paulo chegou a isso? Com certeza, a revelação, a conversa com Pedro. Porque com certeza, o Pedro foi o primeiro e o único apóstolo que Paulo conheceu. 3 anos depois da conversão de Paulo. O Pedro, com certeza, contou outras coisas para ele. Com certeza, não tenha nem dúvida disso. Então, Rildo, as informações que estão na história, o Espírito Santo usa para que se inspire o livro. E vou dizer, a gente não lembra o que aconteceu ano passado, o cara está lembrando que... E outra, Pedro tem 63 anos de idade. Ó, pega aqui, vê se ele lembra de alguma coisa. Deixa eu concluir. Por favor. Eu como pastor, vocês como teólogo, nós não temos dificuldade de entender isso. Não, Mas um leigo... que história é essa? Eu que sou pastor, você que sou teólogo. Um leigo tem. Porque na verdade É tão simples aqui a história não, dele. você está me interrompendo a minha fala aí. Aí depois eu te dou. Tá marrendo. Voltou normal. É verdade, porque ele não está deixando eu concluir. Deixa eu concluir, porque inspiração bíblica quer dizer soprado por Deus, ou seja, a Bíblia, as Escrituras quer dizer o Espírito soprou e falou. Essa é a inspiração. Mas você sabia que a inspiração ela tem 4 interpretações? Sim, eu sei que entra a parte histórica, Isso. entra os meios que Deus usou, as minhas características, Então. tudo isso aí. O que você falou, eu não tenho dificuldade de entender que Deus usou isso Claro, para inspirar. Claro. Mas assim, para o leigo, e ele entendendo o que é inspiração, ele vai, na verdade, tira o crédito quando a gente trabalha e dá o mérito à pessoa. Bom, É isso. então, É o que eu acho. tá. Eu respondi, eu acredito. Para mim, assim. Sim, eu acredito que eu te respondi a pergunta. Só que você continua com a sua convicção? Tá bom, não tem problema nenhum, tá? Sim. Agora o Nilton, por favor. É tão simples, Irã. Não, primeiro os mais velhos. Agora é minha vez aí. Eu estou falando sério. Vamos lá, fala. É tão simples. É. Eu vou para a escola fazer uma prova e falo, Espírito Santo, me ajuda lá. Só que eu não estudei. A informação está lá, né? Como é que ele vai me ajudar? Agora, se eu estudei a história, aí eu chego na hora, o Espírito Santo vai te levar lá, tua mente lá atrás. Mesma coisa da escola. Não é a mesma coisa. Fala, Oswaldo. Vamos ouvir o representante da Assembleia de Deus. Você conhece de Você agora com a Assembleia, né? Jesus me ensinou todos os discípulos. Sim. Quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar daquilo que eu ensinei. Exatamente. Filho, mas Depois você debate com ele ali na questão ali. é uma coisa para você, assim, depois você pensar, colocar, porque assim, quem não sabe o que é inspiração bíblica também não vai entender o que eu estou falando. Não, mas Rildo. De forma teológica, É. não estou falando assim, é definição teológica. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes, da maneira que a gente coloca. Então, a inspiração da Escritura tem uma linha de pensamento que diz: não, a inspiração, por causa do teopneustos, Deus soprou no ouvido. Tem outros que vão dizer assim: não, Deus não soprou no ouvido, Deus pôs no coração. Opa, já está diferente. Aí outros falam assim: não foi nem Deus soprou e nem Deus colocou no coração. Deus fez ele entrar em transe. Exatamente. Então, até mesmo a palavra teopneustos não tem uma linha. Então você escolhe qual que você quer. Seja qual for, foi Deus que inspirou. Se foi soprando, se foi fazendo uma psicografia do Chico Xavier, seja lá o que for. Foi Deus quem inspirou a Escritura. As informações históricas são importantes, muito. O Lucas é o meu evangelho preferido. É o mais completo e é o melhor de todos.
O melhor de todos. O João, que é um livro absolutamente maravilhoso, se você estudando no grego original, está cheio de erros. O Espírito Santo também podia, como o Nilton falou. Por exemplo, o grego de João é assim, ó, nós fomos, nós vai, nós foi. É o pior grego que tem. E o melhor grego que tem é o de Hebreus. Então, se a gente vai olhar assim, Hildo, por que o Espírito Santo então não deu uma caprichada na escritura clássica? Não, o Espírito Santo usou os caras até onde eles estavam. Bom, mas eu acho que a sua intervenção foi excelente. Foi excelente. Vamos orar a Deus? Só esse momento, a SESI. Oremos. Pai, obrigado por todos esses irmãos e irmãs que estão aqui. Nós precisamos aprender para viver em nossa vida e ensinar o nosso povo. Que o Senhor Deus abençoe este momento, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e venha trazer para nós aquilo que é necessário para a gente aprender, em nome de Jesus, amém. Muito bem, viu, você falou uma coisa que era complicada no autoescolasticismo, você quando disse, nós pastores e vocês teólogos, porque na verdade, na Idade Média, do período do século VIII até... Não, mas você falou isso. Está registrado ali. Aí, não, mas eu vou dizer que o que você disse, não tem erro não. Só que esse era um pensamento da Idade Média. É, assim, porque na época, as universidades, elas ensinavam teologia. Então, funcionava da seguinte maneira. O rapaz ou a mulher entravam na universidade, aí eles estudavam o trivium e o quadrivium. O trivium eram 3 caminhos, onde eles estudavam aritmética, lógica e filosofia e retórica. Passando esse trivium, ia para o quadrivium. Aí eles estudavam música, astronomia... Não, isso aí é Esparta, né? Geometria e... Tinha mais uma matéria que eu esqueci agora. Lógico. Não, eles estudavam no trivium. Ok, passou no trivium e no quadrivium, aí ele podia escolher medicina, direito e teologia. Veja onde que estava a teologia, hein? Não era... Por isso que eles falavam que a teologia é a rainha da ciência. Tá? Chama-se universidades porque eles estudavam o universo dos números. Né? Os universais. Ok. Aí, só que ao mesmo tempo tinha os mosteiros. O famoso Bento de Núrcia, né? A regra beneditina. Então, Rildo, na época, eles falavam bem assim: a universidade forma o teólogo, os mosteiros formam o santo. Porque o santo vivia em contemplação, em oração, em meditação das escrituras, e é isso mesmo. Só que na universidade eles estudavam teologia. Então, falava-se, né, que na universidade forma o teólogo e nos mosteiros formam os santos. É a mesma coisa, nós os santos e vocês os teólogos, né? Não, brincadeira, essa que a sua fala me veio na mente. Mas seria astrologia? Astronomia. Astronomia. Isso, astronomia. Muito bem, meu povo. Pastor, fala, Nelson. analisaria o pensamento do Nilton. Pode ficar à vontade. A revelação da palavra, você acha que está limitada só nos escritores? Olha, Em quem lê, não? olha, não, aí eu vou mudar a palavra. Eu vou mudar para iluminação. A revelação os escritores tiveram. Os leitores não têm revelação. Os escritores têm iluminação. Exatamente, já está revelado. Que vai entrar aquela teoria da iluminação do Agostinho, no século IV. Então, quer dizer, a revelação foi uma. Os escritores. A iluminação é para nós. Então, entra o que o Milton falou sobre o leito. Se o leito não tiver iluminação... Aí sim, exatamente. Por isso que é importante, veja pessoal, todos nós, pastores, devemos que caprichar nas escolas dominicais. Que esse é um assunto de escola dominical. Porque não só ficar na espiritualidade, que claro, é a nossa função primeva,
mas também nós temos que partir para o acadêmico, porque o crente tem que ser inteligente, né, Giovanni? A igreja Casa da Rocha, uma igreja que fé é inteligente. Obrigado, Deus, obrigado, Rildo. A escola bíblica. Nós terminamos com o Répertus Meudênios, que disse: nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, em todas as outras coisas, o amor. Olha, você era assim uns 5 anos atrás, não é? Só que você agora está sem cabelo. Agora, nós vamos entrar em 1 Coríntios. Nós vamos entrar em 1 Coríntios 1 e terminar o capítulo 1. Agora é que o Rildo vai bagunçar o coreto. Não é, mas o Rildo dá um jeito de inventar. Não é polêmica, rapaz, eu só gosto de tirar dúvidas. Você gosta de brigar. Se aqui é uma academia, Tá certo. academia, por que nós estamos fazendo? É uma academia. Não, A gente faz uma academia. Olha, É verdade. Falar em academia, e academia é isso mesmo. Academia é colocar todas as teses na mesa do debate. Escuta essa, eu fui dar uma palestra. Eu fui dar uma palestra lá no colégio da Jane, ano retrasado. Ela falou assim: vai lá dar uma palestra para meus alunos sobre criacionismo. Eu fui. Aí eu fui, dei uma palestra sobre criacionismo, que é uma palestra excelente para jovens e adolescentes, essa que eu tenho. Eu dei uma palestra sobre criacionismo e evolucionismo. Foi muito rápido, né? Mas tudo bem, eu fui lá e tal. Aí terminou, ela falou assim: vamos na sala dos professores tomar um café? É isso que o Rildo falou, foi muito interessante. Aí chegamos lá e ela falou assim: isso aqui é o meu esposo, ele veio aqui falar sobre a teoria do criacionismo. Aí um professor, os capeta entraram nele na hora. Ele falou assim: teoria? Isso é religião. Eu falei: não, professor, é teoria. Eu falei: o problema é que as pessoas não querem partir para um debate, elas querem jogar para o lado religioso, aí não é o nosso caso. Não, mas isso. Aí ele começou a falar, e falou, e eu fiquei assim, sabe, me remoendo por dentro. Aí ele foi falando, mas eu estava na sala de professores, numa instituição, eu não vou brigar lá, né? Eu brigava com ele lá fora, quase que eu falei assim: vamos lá fora. Aí ele foi falando, eu falei: professor, com todo respeito, qual é o pressuposto da ciência? Já que o senhor é um cientista, como o senhor está falando, qual é o pressuposto da ciência? Não é colocar todas as teses na mesa do debate? Ora, se o senhor não quer colocar todas as teses na mesa do debate e assume uma como a verdade, a sua ciência não é ciência, é religião. Aí ele falou: não, eu falei: não, professor, me responda, qual é o pressuposto da ciência? Eu falei: ou eu estou errado, ou eu estudei errado. Aí já fui ficando nervoso também, né? O espírito de Elias baixou sobre mim. Aí os demônios dentro dele se alvoroçaram. Quase que eu coloquei a mão assim, falei: tá certo. Aí ele falou assim: não, mas... Ele falou assim, eu falei: professor, se o senhor não aceitar ouvir a minha tese, o senhor está praticando religião. Não é ciência. Aí foi aquilo, aí a Janilei foi me dando uma cutucadinha. É o que você falou. A academia é para isso. Coloca as coisas na mesa do debate, vamos fazer uma dialética e vamos ver o que sai disso. O quê? Você foi fazer lá? O que eu fui fazer lá? O professor deixou você falar? Não, foi depois. Foi depois. o prefeito assembleiano já tem que expulsar. Olha, dialética é o seguinte: você tem uma ideia aqui, você tem uma outra ideia ali, né? Então você choca as duas ideias para sair uma que seja melhor. Ou pode ser trialética, que são 3, tá ok? Uma terceira ideia. Mas vamos lá. O que vai ser interessante. Gente, vamos ler do 18 ao 25 para começar. Cada um vai ler um versículo e eu vou pedir que comece com a voz de locutor dessa sala.
Olha, eu nem falei o nome, a turma já sabe quem é. É o Raul Klein. Você está perdido agora. O Raul Klein vai ler para nós. Esse Nildan batizou, né? 18. A tua mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 19, outros aí. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e habitarei a sabedoria do entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aleluia, aleluia. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vocês puderam perceber que Paulo está com uma linguagem irônica aqui, não é? A gente discute isso. Vamos lá. Paulo se apodera de duas categorias de grandeza no mundo antigo: sabedoria e poder. Essas eram duas forças de impacto no mundo antigo: sabedoria e poder, e as vira de cabeça para baixo. Com toda probabilidade, estes são aproximadamente equivalentes às respectivas reivindicações que o partido Apolo e o partido Cefas estão fazendo para si mesmos. Em vez de tentar redimir essas categorias, Paulo simplesmente afirma que a compreensão mundana e o poder mundano são as ferramentas erradas para apreender a obra de Deus. Ponto. Porque essa mensagem é uma mensagem fora de qualquer raciocínio. De que se tratava, pois, a mensagem cristã? Essa é a grande pergunta desses 2000 anos. Afinal de contas, o que trata a nossa mensagem? Se estudarmos os 4 grandes sermões do livro de Atos, encontramos que na pregação cristã há certos elementos constantes. O que eu vou apresentar aqui para vocês é o que possivelmente era a doutrina dos apóstolos. Lembra que Atos 2 vai dizer que perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos? Então, a doutrina dos apóstolos era basicamente isso aqui. Destaque-se que chegou o grande momento prometido por Deus, que é a vinda do Filho de Deus. Faça um resumo da vida, morte e ressurreição de Jesus. Destaca-se que tudo isso correspondeu aos profetas e assegura-se que Cristo voltará. Convida-se urgentemente os homens ao arrependimento e a receber o dom prometido do Espírito Santo. É isso aí que se trata praticamente essa questão, né? Para os judeus, essa mensagem era uma pedra de tropeço. Por quê? Havia 2 razões. Não podiam crer que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser ungido de Deus. Assinalavam a sua própria lei, que dizia inequivocadamente: pois aquele que é pendurado é maldito de Deus. Deuteronômio 21, 23. Para os judeus, o fato da crucificação, em lugar de provar que Jesus era o Filho de Deus, negava-o. Preste atenção, porque eu vou dar uma informação para vocês já já. Pode parecer um fato extraordinário, mas até com Isaías 53 perante os seus olhos, os judeus não tinham sonhado nunca com um Messias que sofresse. Por quê? A cruz para os judeus era e é uma barreira insuperável para crer em Cristo. Gente, é o seguinte: quando a gente observa a rejeição dos judeus para Jesus, principalmente quando a gente fala judeus, não estou falando do povo, eu estou falando a classe, os donos da religião, os representantes de Deus, não é? Que eram os fariseus,
os saduceus e o sinédrio. Essas categorias, olha, Jesus fica 6 meses em Jerusalém. Por que Jesus fica 6 meses em Jerusalém? Porque Jesus, ele quer fazer um pacto com essa turma. Ele quer usar as instituições para que ele seja representado ao povo. Não é isso que diz o Mateus 3? Ei, a voz do que clama no deserto, endireitai. Que veredas que era para endireitar? Você já parou para pensar? Que veredas são essas? Exatamente, a vereda da espiritualidade, que estava completamente esfacelada. Aí entra a questão também da palavra doutrina dos apóstolos. Eles quebram, né? Isso rompe com o que está estabelecido. Sim, e traz agora. Eu acredito. Pedro, você acha que Pedro é o primeiro a estabelecer isso na sua mensagem da revelação do que havia acontecido na conversão? Lá do Atos 2, sim, ele começa ali. Aliás, aquele sermão dele tem um zerrinho que depois ele não comete lá na frente. Mas de qualquer maneira, pegando isso, Jesus, quando ele vê que ele não é recebido na capital, o que ele faz? Ele vai para onde? Ele vai para o norte. Ele vai para onde? Ele vai lá para Galileia. Ele fica 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio, quanto é que dá? 6. Ele fica 1 ano e meio na Galileia. Os outros 6 meses, ele vem descendo para Jerusalém, onde finalmente ele morre. Então ele passa o tempo inteiro onde não era para estar. Ele deveria desenvolver o ministério dele na capital. Quem construiu Jerusalém? Quem construiu Jerusalém? Davi. Jesus era o que de Davi? Descendente. Ora, o descendente do rei tem que ser onde? Onde é que tem que estabelecer? Não, ele tem que estabelecer na capital. Não, como ele foi rejeitado, ele vai para o norte. Agora, olha que interessante. Os judeus, quando eu estou falando dessa casta aqui, uma coisa que a gente esquece. Quantos anos eles passaram na Babilônia? 70 anos. Ou seja, aquela turma que foi para a Babilônia morreu lá. Quem que volta para Jerusalém? Os babilônicos, os judeus babilônicos. Eles só são, meio isso. Eles só são judeus por uma questão de etnia, mas eles não têm nenhuma relação com o templo, eles não têm nenhuma relação com o sacrifício, eles não têm nenhuma relação com nada. Só com o negócio. Eles são babilônicos. Eles são babilônicos, a mente deles, a cultura deles é babilônica. Só que a religião deles é outra, e uma religião assim, mais acadêmica do que espiritual, porque as sinagogas nascem da Babilônia. Eles levam a sinagoga lá para Jerusalém. Então, quando você chega no período que Cristo nasce, que tipo de judeu que vai receber o Messias? Não eram os judeus já tão puros assim, de conhecer a terra, aquela coisa toda. Já são judeus babilônicos. Agora eu pergunto, Deus, qual é a ideia que eles têm de rei? Poderoso. A ideia que os caras têm de rei é Nabucodonosor, Nabopolassar, Belsazar. Eles só têm noção de rei pomposos. Eles poderosos, eles pegam essa imagem cultural, política e levam com eles. Aí quando chega um Cristo que monta no jumento, que vai morrer numa cruz, qual é a reação natural deles? Não é isso aí. Não é. Por quê? Porque os judeus estabeleceram para si um perfil de Messias. Triunfalista, poderoso, é aquela coisa toda. Aí o que acontece? Quando eles imaginam um Messias desse jeito, Isaías 53 não vai fazer sentido.
lembra lá uma acusação e uma denúncia que Jesus fez em Mateus 15? Vós invalidaste a palavra de Deus pela tradição dos anciãos. Ou seja, para vocês, a tradição dos anciãos tem mais valor do que a própria palavra inspirada. É uma denúncia que Cristo faz. Então, o judeu não vai aceitar o Cristo na cruz. Até porque para derrubar um império romano de César não pode ser. Não pode ser um cara assim. Então, a mente deles, dos principais judeus, era uma mente absolutamente fora do que a Bíblia diz. Então, eles substituíram a figura do Messias. O servo sofredor não cabe dentro da perspectiva de Messias que eles tinham estabelecido. Ponto. É absolutamente natural também. Claro, é natural, mas não os inocenta por isso. Sim. Porque eles substituíram uma coisa pela outra. Mas você percebe assim que eu não vejo você fazendo isso. Né? Amém. A gente Não, vamos ver o que é, né? Os pastores, por exemplo, às vezes pregando, eles malham o povo judeu. Sim. Tal. Sim. Cara, você quer passar 70 anos sem guardar? Não, e quando volta é outra pessoa. Os filhos dos filhos, netos. Exato. Então guardar essa promessa, como foi guardado também no Egito há 130 anos. Então assim, esse povo é um povo extraordinário, é como que Deus trabalhou na vida deles. Né? Um crente hoje ele não consegue ficar na igreja 5 anos, e às vezes desvia, o cara se batiza, daqui 5 anos ele vai para o mundo. Exato, e sem contar, por exemplo, qual era a língua? Qual é a língua original dos judeus? Qual é a língua original dos judeus? Qual era a língua que eles falavam nos dias de Jesus? Onde eles aprenderam o aramaico? Na região de Arã. Lá na Babilônia. Então os caras trouxeram não somente a cultura religiosa, vamos dizer assim, mas também trouxeram a cultura linguística, elementos de lá. Então por que lá na sinagoga tinha que ter o tradutor quando ele lia Moisés? Lembra que tinha um tradutor lá? O cara ia ler Moisés, mas não pode ler no aramaico, tem que ler no hebraico, a língua sagrada. Aí o camarada lia a lei de Moisés lá na sinagoga em hebraico. Aí o camarada, um tradutor, traduzia em aramaico. Então, nem a própria língua, eles conservaram. Então... E só mais uma coisa, e até pelos ensinamentos do Jesus ali de Nazaré, eram quanto contraditórios, porque para o antigo, o inimigo é para ser morto e pobre é para ser escravo. Aí Jesus fala, olha, você tem que amar o inimigo, Não, e tem que ajudar o pobre. Não, fora disso. Lascou. A gente, olha, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, talvez aqui até hoje eu traria uma questão social de Jerusalém nos dias de Jesus, não é o caso. Mas eu só quero que vocês comecem a pensar, e o que o Rildo falou é verdade, às vezes os caras falam, mas os caras estavam com a cabeça em outro lugar. E isso é muito fácil acontecer nos membros das nossas igrejas. Sim. Eles substituem a cultura pela palavra de Deus e adaptam a palavra de Deus a si. Por exemplo, olha, tem uma outra coisa, eu não sei se eu já tinha falado aqui com vocês. Tá, é isso aqui que eu vou falar. Alguém lê para nós isso aqui? Os judeus buscavam sinais, esperavam que, junto com a idade de ouro de Deus, se produzissem atos maravilhosos. A época em que Paulo estava escrevendo produziu uma série de falsos messias, e todos eles tinham enganado as pessoas com a promessa de que ocorreriam atos grandiosos. Veja, você está maravilhoso, maravilhoso. 32 anos. Rapaz, você está fera, hein? Você está fera. O menino de tudo. Gente, olha. Tem um texto que, na minha opinião, e é minha opinião, está mal interpretado. Claro, eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que vai contra todos aqui. Não, eu vou falar. Mas não precisam jogar tomate em mim, tá bom? Simplesmente, se quiser me perguntar sobre o que eu vou falar, fica à vontade. Mas outra questão da dificuldade dos judeus em entender Jesus, além dessa, por exemplo, quando ele está lá no Monte da Caveira, lembra ali, os judeus buscavam sinais.
Quando tem uma interpretação, que isso aí vocês vão falar, é isso mesmo que eu acredito, é isso mesmo que eu aprendi. Que quando Jesus estava na cruz, o Pai o abandonou. Por isso que ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso aí é, Renato, uma interpretação quase todos. Mas nós temos vários problemas em falar isso. Para começar, nós estamos dizendo que houve uma ruptura na Trindade. Porque se o Pai abandonou, houve uma ruptura na Trindade. Isso não é possível acontecer. Mas por que Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani? Porque os principais sacerdotes fizeram uma pergunta. Desça da cruz. Não, isso aí foi o Gestas que falou. Eles falaram, desça da cruz para que creiamos em ti. O que eles estão querendo? Jesus, em resposta, ele faz uma lembrança do Salmo 22. Vocês querem um sinal? Eu não posso descer daqui, porque está profetizado sobre mim e vocês esqueceram, deixa eu lembrar. Abra um Salmo 22 aí, leia. Você crê que ele citou todo o Salmo? Só um instantinho. Leia aí o Salmo 22. Como começa o Salmo 22? O Salmo 22 é chamado o Salmo Messiânico. Aliás, os Salmos 22, 23 e 24, sabe como é conhecido? A cruz, a coroa, a cruz, o cajado e a coroa. Os 3 Cs. Deus meu, Deus meu. Isso, leia lá, Marcos. Por que me desamparaste? Por que me alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Veja, o Salmo 22 inteiro é um salmo messiânico. Então, quando eles falam bem assim, desça da cruz para que creamos em ti, Jesus recita o Salmo 22. É o Salmo da cruz. Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês querem um sinal? Lê o Salmo, ele recita o Salmo 22. Então, mas tem uma interpretação de que, quando ele falou Eloi lama sabachthani, é que Deus o abandonou. Não foi isso. Trindade não se separa, Trindade não se abandona. A gente fez o curso de Trindade e a gente aprendeu que a Trindade não se separa, não se divide. Então, os judeus buscam sinais, e Jesus deu o sinal. Qual o sinal? Profecia. Né? E daí eles não vão aceitar isso. Só tem louvores errados aí. Tem vários errados. Coroa, o cajado e a cruz, o cajado e a coroa. Salmo 22 é o salmo messiânico, é a cruz. Salmo 23 é o cajado, o pastor. E o 24, ao Senhor pertence a terra, é a coroa. Cruz, cajado e a coroa. Muito bem. A palavra cruz não é apenas uma mensagem de como podemos ser salvos. Preste atenção, gente. É também o anúncio de que o fim dos tempos chegou. E todos estão envolvidos nisso de uma forma ou de outra. Então, a cruz, preste atenção, que a gente vai comemorar sexta-feira. A cruz, a mensagem da cruz, ela é escatológica. Nunca esqueçam isso. Mais do que uma mensagem de salvação, a cruz é uma mensagem escatológica. Por quê? Porque a partir da cruz, o tempo começa a contar regressivamente. Está tudo consumado. Vai começar a contar. Para os gregos, a mensagem era uma tolice. Eu acho que está meio passado aqui. Para os gregos, e olha que o rio do Leu estava meio embaçado. Então manda bala. Para os gregos a mensagem era uma tolice. Mais uma vez, existem duas razões. Para a mentalidade grega, a primeira característica de Deus era apatheia. Essa palavra significa mais que apatia, significa incapacidade
total de sentir. Um Deus que sofria era para os gregos uma contradição à própria ideia da encarnação, de que Deus se transformasse em homem. Repugnava a mentalidade grega. Rapaz, quando eu chegar na sua idade, eu quero estar igual a você, hein, cara. Aleluia, glória a Deus, saúde e paz. Veja bem. Chegarei nessa idade. Eu também. Então veja, pessoal, para a mentalidade grega, apatheia é simplesmente ausência, ou melhor, não ausência. Às vezes, no português, a gente traduz como ausência de sentimento. Mas na ideia grega era incapacidade de sofrimento. Inclusive, Mateus capítulo 5, como é que é chamado Mateus capítulo 5? Começo. Bem-aventurança. Do grego, Makarios, que é traduzido como bem-aventurança, que na verdade ela significa feliz ou felicidade. Exatamente. Makarios foi um absurdo quando foi escrito em grego aquilo ali. Por quê? Porque Makarios é uma felicidade, ou feliz, uma felicidade que só os deuses podem ter. Aos homens só basta-lhe o sofrimento. Os homens têm que sofrer, mas os deuses não. Os deuses são Makarios. Interessante, quando Mateus vai escrever, aí volta a inspiração. Quando Mateus vai escrever 30 anos depois aquele sermão, ele usa a palavra Makarios. Por quê? Porque quando Cristo falou feliz aqueles, o Espírito Santo fala assim: Pedro, coloca aí Makarios, porque de fato quem está com Cristo tem uma felicidade divina. Mas então, os gregos para os gregos, a felicidade era só entre os deuses. Então, de maneira nenhuma, um Deus vai amar alguém, ou um Deus vai sofrer por um ser humano. Eles já são felizes, eles já são Makarios. Agora, olha que interessante. Encarnar para salvar um homem, aí é demais. Aí é demais. Mas por que esse Deus vai encarnar? Não era melhor ele vir ter sexo com uma mulher, que aí nascem os titãs? Não era melhor? Por exemplo, o Perseu era filho de Zeus, né? Então, não era melhor do que encarnar ele mesmo? Então, na mentalidade grega, a mensagem da cruz era absurdo. Agora eu pergunto para você, a mensagem da cruz não continua absurda? Continua. Por quê? Daqui a pouco nós vamos falar isso. Os gregos sustentavam que Deus não podia sentir. Se ele pudesse sentir alegria ou tristeza, irritação ou tristeza, significava que neste momento alguém o havia afetado. Não, ele não é Deus, ele está sendo afetado, ele é fraco, né? Se assim fosse, isso significava que o homem tinha influenciado em Deus e, portanto, era mais poderoso do que ele. Isso aí, quem mais falou foi Parmênides. Muito louco o cara pensar isso. Mas não é, cara? Os caras tiram umas ideias, cara. Exatamente. Então, quer dizer, se um Deus que ama, que sofre, que encarna, que morre, na cultura grega, não dá para aceitar. Não é possível isso. Por isso que Paulo vai dizer, a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Mas vamos adiante. Os gregos, aqui é o problema. Os gregos formaram sua cultura em torno da filosofia. Eles tinham dezenas de filosofias compensatórias. Acima de tudo, eles estavam apaixonados pela sabedoria. Sua visão final da vida girava em torno da filosofia. Amor à sabedoria. Isso lhe deu certeza, significado e propósito. Os gregos pegaram a filosofia e fizeram o que para eles?
uma divindade. Só que uma divindade multifacetada, porque cada filósofo tinha um pensamento. Mas não tem problema. Agora você entende por que a igreja de Corinto tinha aqueles problemas de divisão. Pela cultura. Vamos falar muito disso mais para frente. Sofia. Era Sofia. Então, mais do que amar a sabedoria, pessoal, os gregos tinham uma relação de divindade com a sabedoria. Então, eles, para tudo na vida era filosofia. Não importa qual filósofo você vai seguir, não tem problema. O que importa é que você tem que seguir a filosofia. Aí, em outras palavras, vai se modernizando. A filosofia como fonte de divindade, de resposta para eles, ela se tornando divindade. Quem na verdade é a divindade para eles? Qual é o problema que muita gente nas nossas igrejas não quer obedecer a palavra? Porque eles já têm um Deus. Qual é o Deus que eles têm? A razão. Isso vem até hoje. Sim, até hoje. Pegando aí, vamos supor, Karnal, Bloco de Barros, ele diz o seguinte: fiel, essa coisa de ficar entregando para Deus fazer as coisas, Isso. é ridículo. fazer você. Exatamente. Então entrega tudo ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Isso não é Deus, quem tem que fazer é você. Deus não vai fazer nada. Isso é hoje. O centro é o homem. O centro é o homem. Então, você percebe? Agora eu pergunto para vocês, para nós do Brasil, que nós somos do Ocidente, qual é a raiz filosófica nossa? Não. Qual é a raiz? De onde vem? Eu fiz uma outra pergunta. Qual é a origem? De onde vem a nossa filosofia? Grega. Ou em outras palavras, tem gente sentando nos bancos das nossas igrejas que adora um outro Deus. Isso foi muito forte no século XVII, né? Com o iluminismo e o racionalismo. Do lado de cá, o Deus capital. É o Deus. Então, percebe? Por que às vezes tem gente nas nossas igrejas que por mais que você ensina, por mais que você mostra na Bíblia, ainda assim, né, aquela questão que eu estava falando também, ideologia. Por que ainda assim o cara não abre mão da sua ideologia? Porque ele está tão enraizado nele que a escritura está em segundo plano. É um acessório. Aí você chega e abre a Bíblia, mas o que você tem que fazer, Calixto? Você tem que desensinar. Que é pior. Você tem que desensinar para ensinar. Porque se você vai ensinar com a casa ocupada, é bater e voltar. E você vai ter problema. Mas o que Paulo fala? Eu não tenho outra mensagem. A única mensagem é a mensagem da cruz. É um absurdo a gente falar isso, mas enfim. Perguntas, comentários? Vamos chegando aqui, ó. Olha onde eu fui para trazer isso essa informação para vocês. Olha onde eu fui. Fala. Depois você lembra, Baiano. Preste atenção nisso. Existe diferença, viu, Ana? Existe diferença entre intelectualidade e intelectualismo. Eu vou explicar aqui. Qual é a diferença da intelectualidade e o intelectualismo? Vamos ler aqui, ó. Intelectualismo é o desejo de serem sábios de acordo com os padrões desse mundo. Este mundo admira aqueles que constroem as mais altas torres do aprendizado humano, como se a sabedoria humana pudesse ajudar a humanidade a escalar o seu caminho até Deus. Um filósofo francês estava em São Paulo, dando uma palestra na USP. Terminou, você sabe que todo palestrante, isso é regra de casa, todo palestrante depois ele tem um momento de perguntas, debates, um parlamento. Então, alguém perguntou assim para ele, qual é a necessidade mais extrema da humanidade? E o cara, filósofo francês, qual é o sinônimo? Qual é o sinônimo de filósofo francês? Ateísmo. Aí então perguntaram,
Qual é a maior necessidade do ser humano? Sabe o que ele falou? Saber se Deus existe. Bom, quando todo mundo pensava que ele ia falar que era uma questão de ecologia, era um problema de luta de classes, quando todo mundo pensava que era um problema político, nessa área social, ele vem com Deus. Aí perguntaram, por quê? Ele disse, se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. E aqui, ó, fundamentalmente, este foi o mesmo pecado cometido pelos construtores da Torre de Babel. Quem construiu a Torre de Babel? Vocês sabem. Qual o nome dele? Nimrod. Nimrod construiu a Babilônia também. Preste atenção. Você tem... O que você sabe da construção da Torre de Babel? Por que eles construíram? Chegar até o céu. Agora, o texto não vai dizer por que eles queriam chegar até o céu. Existe uma informação, claro, isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Mas também não muda nada o que eu vou falar. Eu vou dizer como uma informação. Nimrod, sabe o que significa Nimrod? O rebelde. O Nimrod foi um homem que fez toda a campanha contra Deus. Sabe por quê que ele odiava Deus? Porque ele não aceitou, eu estou dizendo que é só uma fonte extra-bíblica. E aqui, como o Rildo falou, a academia é para isso. Eu posso jogar um monte de coisa que eu sei para vocês. Necessariamente eu não vou dizer que isso é bíblico, ok? Mas é uma informação. O Nimrod, ele odiava Deus porque ele não concordou que Deus tivesse matado o mundo no dilúvio. Aliás, ele viveu a vida inteira brigando com Deus. Ele dizia bem o seguinte: não ouçam Deus, não queiram saber de Deus, escutem de mim, de Nimrod, eu sou sábio. Eu sou sábio o suficiente para promover para vocês o que vocês precisam. Então ele tinha uma briga muito grande com Deus, porque ele não aceitava que os seus antepassados foram mortos pelo dilúvio. Então, quando ele quis construir a Torre de Babel, até Deus, a ideia de Nimrod, de acordo com essa informação que eu tenho, era a seguinte: vamos construir uma torre e vamos chegar até Deus, porque na próxima vez que ele matar o mundo em água, além da gente não morrer, eu vou dizer para Deus: você não é poderoso o suficiente. Exatamente. Veja a situação. Claro, isso não está na Bíblia, mas é bem possível. É uma afronta. Mas usando o quê? Usando o quê? Usando a sabedoria humana. Agora, olha que interessante. Alguém lê para nós? Mas este desejo de ser sábio remonta à própria queda. Então, quando a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Gênesis 3:6. O desejo de buscar sabedoria da parte de Deus tem sido a característica fundamental do pecado humano desde o início. Percebem? Como é que começou o pecado? Porque queriam ser sábios? Assim. Isso foi passando na história da humanidade e chegou até os gregos. Aí Paulo vai dizer o quê? Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Preste atenção, Paulo não ataca a sabedoria
como o Raul disse, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele ataca transformar a sabedoria em divindade. Isso aqui que eu estava falando. O intelectualismo, o sufixo ismo, é um sistema que ajuda a interpretar a vida. Todo ismo. Interpretar qualquer coisa da vida. A vida e qualquer coisa da vida. Assim você tem budismo, que ajuda a interpretar a vida através dos ensinos do Siddhartha Gautama, que era o nome dele, né? Confucionismo, a mesma coisa. Comunismo, a mesma coisa. Capitalismo, a mesma coisa. E intelectualismo, a mesma coisa. Ou seja, tudo aquilo que a minha razão pode conceber, tudo aquilo que a minha razão pode experimentar, isso sim é aprovado. Se a minha mente não laborar, se a minha mente não trabalhar, se a minha mente não aceitar, se a minha lógica não assimilar, não é verdade. Isso é intelectualismo. Por isso que dentro das academias, que o Hilton está falando bem, existe tantas rejeição à fé. Intelectualidade é o contrário. A intelectualidade é a capacidade da inteligência trabalhando em conjunto com a fé. A razão vai subordinada à fé, elas trabalham junto. Quando a coisa foge à racionalidade humana, a sabedoria para, a fé assume. Então, Isso é intelectualidade. Fala. mas essa fé também, ela deve ter o seu referencial, né? Porque Sim, se a sim. sua fé... Não. Eu estou falando da fé como proposta da própria palavra. Agora, se você vai dizer que... Porque fé, ela é um monte de coisas hoje. Por exemplo, vamos dizer aqui, a Suzy é uma mulher de fé. Eu estou dizendo que ela acredita em Deus? Não, é que ela é religiosa. Percebe? A fé dela é o budismo. É mesmo, Suzy? Não, vamos supor. Ah, ok. Percebe? A fé é o budismo, a fé é isso, a fé se tornou um simples crer em qualquer coisa. Aí não vai cair no intelectualismo. Na coisa chama sagrado, né? Ok, mas fé, dentro desse contexto, é no Senhor. Então, a intelectualidade, ela trabalha em harmonia com a fé. Onde não chega, por exemplo, tem uma irmã da nossa igreja em Maringá, que os médicos falaram 2 meses. Uma mulher de Deus, gente. Eu era aluno do seminário, alguns anos atrás, eu ia fazer essa viagem até a cidade onde ela morava. A gente fazia EBF, quem foi seminarista que sabe, né? Seminarista trabalha com tudo isso aí. EBF, acampamento de criança, aquela coisa. E quantos feijões ela me deu, comendo na casa dela. Mulher de Deus. Mas ela está na dela. Aí, 2 meses atrás, mais ou menos, estava naquela luta e tal, e a gente orando. Aí o médico falou bem assim, não tem mais jeito. A medicina, por isso que a gente fala desenganar, né? Eu gosto de ensinar isso nas igrejas. O que é desengano? O que é quando o médico fala, fulano está desenganado? É que ele saiu de um engano. Qual o engano? Que ele vai viver para sempre. Né? Fulano foi desenganado pelo médico. O que o médico está dizendo? Você vai morrer. Mas não pode não dizer assim. Você está desenganado pela medicina. Ou seja, você não vai viver para sempre. Mas aí, nesse momento, entra em ação. Por quê? Porque a fé trabalha com a lógica na seguinte perspectiva: Deus é poderoso. Essa frase me leva à lógica. Logo, ele pode curar. Então, a minha racionalidade para e a fé entra em ação. Perceberam? Então, é a diferença. Paulo não ataca a intelectualidade.
nem ataca a sabedoria. Ele ataca fazer dela uma divindade. Não tem aquele... Você sabe qual é o maior ditado que prova isso? Sua cabeça é seu guia. O que eu estou querendo dizer com isso? A sua mente é o seu Deus. A sua razão é o seu Deus. Cada cabeça uma sentença. Ou seja, cada razão é a sua própria divindade. E você vai viver de acordo com isso. Então assim diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá É pela fé. Então a nossa caminhada de vida é pela fé. É pela fé. E a fé, pessoal, é subproduto da razão. Tá? Eu vou falar disso outro dia, tá? Isso aqui não é a hora. Vamos terminar para tomar um café? Vocês estão com sono? Aleluia, glória a Deus. Depois dessa daí, ó, depois dessa aí chega, né? Vamos tomar um café. Devolva o dinheiro, devolva o dinheiro.